Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Esta aula aqui é um complemento daquela aula em que eu abordei o tema criacionismo, porque naquela ocasião eu falei sobre as diversas visões criacionistas que existem, né? E eu gostaria de me aprofundar um pouco aqui em duas teorias dentro desse campo, que eu coloco essas duas teorias dentro do criacionismo, eu vou explicar por quê, e que são conflitantes. Né? Então, não é porque alguém acredita em Deus e acredita na ciência que essa pessoa ela vai estar unânime ou de comum acordo com toda a teoria criacionista. Eu apresentei algumas teorias criacionistas naquela primeira aula. Nós vamos falar aqui especificamente sobre duas visões distintas, diferentes, e que acabam se chocando. Eu vou mostrar alguns livros e alguns autores aqui, que é o design inteligente, e nós temos dois nomes que eu considero fundamentais, de vital importância, que é o Michael Behe, ele que escreveu um livro que é a obra-prima do design inteligente, chamado A Caixa Preta de Darwin, e também o autor brasileiro, que é o Marcos Eberlin, autor do livro Fomos Planejados. Daqui a pouco eu vou mostrar esses livros para vocês, tá bom? E o que é que eu gostaria de frisar para vocês? Nós vamos falar aqui sobre o design inteligente, o que é que essas pessoas pensam, mas nós vamos também falar sobre uma outra visão que busca conciliar, né, a criação de Deus junto com o evolucionismo. Essa visão ela é chamada de evodeísmo. Por que evodeísmo? Evo vem de evolucionista e deísmo vem de deísta. Então, são autores que acreditam em Deus, que buscam mostrar evidências da existência de um Criador, né? Mas só que esses autores, esses cientistas, eles se esforçam para tentar conciliar o criacionismo com o evolucionismo. Na verdade, é uma grande salada mista, né? Existem algumas coisas que não colam, que não se encaixam. E futuramente eu vou gravar outros vídeos para mostrar para vocês aqui porque é que essas coisas não se encaixam. Vou citar apenas uma delas. Como, por exemplo, quando nós analisamos ali a questão de Jesus, quando Jesus ele se refere aos personagens do Velho Testamento, como por exemplo Jonas, ou faz referências ao início da humanidade, a Adão e Eva, ele faz uma referência como se o livro de Gênesis, aqueles personagens, fossem personagens reais e não personagens figurativos. E eis o grande problema dos evodeístas, porque eles enxergam, né, não uma leitura literal da narrativa dos livros do Velho Testamento. Então, isso acaba contrariando, é como se Jesus estivesse mentindo. Então, se Jesus não sabe, né, que essas coisas são do jeito que são, e ele falou que essas coisas são do jeito que são, isso acabaria transformando Jesus em alguém mentiroso. E se ele é mentiroso, ele logo não poderia ser o salvador da humanidade. Então, essa doutrina, aliás, essa crença, né, ela acaba indo de encontro a uma crença básica do cristianismo, que é a crença em Jesus de Nazaré como Salvador da humanidade, como Filho de Deus, como alguém que é onisciente, onipresente, e que está registrado no livro de João que ele era o verbo que estava com Deus e que ele era Deus e que por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele estava lá no princípio. Então, se ele estava no princípio e ele tem um olhar a respeito do livro de Gênesis, a respeito do Velho Testamento, a respeito de Adão, como seres históricos, não há motivos para nós interpretarmos essas escrituras como se fossem figurativas, mas sim literais. Então, qual é o principal propagador do evodeísmo, né? É o Francis S. Collins. Eu falei sobre ele e vou mostrar para vocês aqui. Francis S. Collins escreveu esse livro aqui chamada de A Linguagem de Deus. Quando você pega a primeira capa, você tem aqui, né, um cientista apresenta evidências de que ele existe. É um livro deveras
intrigante, muito interessante, mas que requer muito cuidado da parte de quem vai ler, porque ele leva, em alguns momentos, as pessoas para o caminho, né, da crença na evolução de Charles Darwin. Então, é um cientista que se converteu, ele fala sobre a crença de conversão, é um cientista que mostra evidências da existência de Deus, inclusive ele aborda aqui questões antropológicas, filosóficas, de uma forma brilhante, mas ele peca quando ele tenta defender a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que é uma teoria que o próprio design inteligente hoje mostra que não consegue se sustentar por si mesmo, tá bom? Então, nós vamos falar agora aqui, esse aqui é um autor, não esqueça, evodeísta, ou seja, alguém que acredita na evolução, mas também acredita em Deus e busca conciliar essas duas coisas, tá? Se inscreva no canal, porque brevemente eu estarei lançando um vídeo especificamente para nós debatermos os problemas do evodeísmo. Mas eu tenho aqui em mãos também o livro A Caixa Preta de Darwin, do autor Michael Behe. Toda pessoa que se propõe a estudar o assunto, né, que nós convencionamos chamar de design inteligente, precisa comprar esse livro, precisa comprar essa obra. Isso aqui é uma obra padrão. E é uma obra que, veja bem, o Francis S. Collins, aqui no capítulo 9 desse livro dele, A Linguagem de Deus, ele vai buscar refutar o Michael Behe, né? Ele é um capítulo onde ele vai abordar aqui a questão do design inteligente. Está aqui, capítulo 9, alternativa 3, design inteligente, quando a ciência precisa da ajuda divina. E esse autor, o Francis S. Collins, ele fez uma previsão de que o Michael Behe passaria vergonha e que 10 anos, e que alguns anos depois, quando a ciência ela passasse a evoluir, quando novos estudos fossem apresentados, o Michael Behe e a teoria do design inteligente iria ruir, iria sucumbir. E olha só que interessante, o livro que eu tenho em mãos aqui, ele tem alguns apêndices, né? Apêndices de 10 anos depois e também tem apêndices de 20 anos depois. O de 10 anos depois mostra que tudo aquilo que ele falou continua intacto, não houve nenhum cientista que pudesse refutar. E quando você lê aqui esse livro do Michael Behe, você vai perceber que ele apresenta algumas coisas, alguns mecanismos que são irredutivelmente complexos. Você vai encontrar muito essa palavrinha, né? Ele vai analisar o irredutivelmente complexo. E ele é um bioquímico e vai analisar como funciona toda a maquinaria que nós chamamos de maquinaria, como diz aqui no primeiro capítulo do livro, liliputiana, né? E nessa maquinaria liliputiana, ele vai apresentar o flagelo bacteriano, tá? Que tem a mesma estrutura de qualquer maquinaria criada, inventada pelo homem. E não somente isso, ele também vai falar aqui, né, sobre o cílio e vai falar sobre a coagulação sanguínea, mostrando, né, através de algumas ilustrações que ele traz, como por exemplo, a ratoeira, de que essas coisas que ele analisa são processos irredutivelmente complexos e que mostram, né, devido à sua alta complexidade, de que a evolução não pode existir nesse processo, que são maquinarias que já nasceram complexas, funcionando dessa forma aqui, não foi um processo evolutivo. Ele mostra aqui também diversos artigos científicos, né, de cientistas, de revistas científicas, que procuraram refutar a teoria do design inteligente, porém não conseguiram. Os títulos alarmistas, né,
e chamavam muita atenção, e ele falou, ó, que legal. E ele analisa diversos e diversos e diversos autores. Eu não sei contar quantos autores é que ele analisa aqui. E diversos artigos científicos. Você veja que é um livro realmente, né, com muito material, e ele refuta, né, cada artigo científico mostrando que ninguém conseguiu refutar a teoria do design inteligente. Vou mostrar aqui uma imagem, por exemplo, do flagelo bacteriano. Tá aqui, ó. Você pode ver que é uma maquinaria complexa, que essa maquinaria você tem aí na sua célula, em pleno funcionamento. Então, gente, é um livro que quando eu li, eu fiquei completamente perplexo. Gente, se você quiser entender um pouco o que é que seja exatamente o design inteligente, deixa eu explicar de uma forma simples, né, para que você possa entender. Você sabe o que é um arqueólogo? Um arqueólogo é aquele cara que faz escavação. Imagine que um arqueólogo de repente encontrou a ponta de uma lança, né, aí do período do Paleolítico, da Pedra Lascada. Ora, quando ele encontra aquela ponta de lança que mais parece uma pedra, a que conclusão é que esse arqueólogo chegou? Ele chegou à conclusão de que essa ponta de lança ela foi criada por alguém. Ela teve um design, teve alguém que planejou, teve alguém que trabalhou. E por que que ele chega a essa conclusão? Pelo formato, né? Pela estrutura. É assim que nós conhecemos uma maquinaria irredutivelmente complexa que foi planejada. Está aqui, ó, uma ratoeira doméstica, onde o Michael Behe mostra, né, como é que funciona a estrutura de uma ratoeira, composta de martelo, de mola, barra de retenção, a base e a trava. Se tirar qualquer um desses itens aqui, a ratoeira não vai funcionar. Por isso que os modelos que ele apresenta, né, como o flagelo bacteriano, são modelos irredutivelmente complexos, porque se retirar qualquer peça, o todo não vai funcionar. Então fica impossibilitado de ter havido uma evolução gradual, lenta, tá? Do flagelo bacteriano. E nós temos aqui também, né, o Marcos Eberlin, que é brasileiro, cientista, ele faz parte até de uma academia, eu esqueci de dar uma olhada aqui, doutor em ciências pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas e da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, coordenador do Núcleo de Pesquisa Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. Na Unicamp foi diretor associado do Instituto de Química, fundou e coordenou por 25 anos o Laboratório Thomson de Espectrometria em Massas, recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, em 2002, o Prêmio Scopscapes da Excelência em Publicações e Formação de Pessoal e a Medalha JJ Thompson, da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas. Então, assim, nós estamos falando de um professor acadêmico, nós estamos falando de alguém que tem realmente know-how, que tem bagagem. E eu sugiro a você que leia esse livro. Qual dos dois livros que eu indicaria para você começar a ler? O do Marcos Eberlin, que tem uma linguagem mais branda. A Caixa Preta de Darwin, né, é uma linguagem mais rebuscada, mais científica. De fato, tem alguns capítulos aqui que você não vai entender absolutamente nada, a não ser que você realmente esteja ligado aí ao campo da ciência. Ele usa muita linguagem científica para provar por A mais B, né, que a teoria dele tem toda a razão, que realmente existe um design. Então veja só, imagine aí, o arqueólogo encontrou uma ponta de lança, então ele sabe que aquela lança foi produzida por alguém. Não existe a possibilidade daquela ponta de lança ter surgido de uma maneira natural, né? Então nós temos hoje aquilo que nós chamamos de ciência natural. É essa a proposta de Charles Darwin. Todas as coisas surgiram de maneira espontânea, natural. Aí nós temos aí algumas teorias, né? O nada que criou o nada para o nada. Ou seja, é um grande apanhado de algo sem propósito.
Imagine como é que o nada cria o nada, a partir do nada, certo? E aqui nós aprendemos um pouco também sobre o cientificismo. O que é o cientificismo? É a crença de que a ciência ela pode trazer resposta para todas as questões. Hoje, quando nós avaliamos, por exemplo, né, tem algumas pessoas que quando morrem não são sepultadas. Elas deixaram em testamento que queriam ser congeladas. Tem alguns corpos que estão congelados, esperando um avanço da ciência que vai proporcionar um dia a vida eterna para o ser humano. Veja só, é a crença de que a ciência tem resposta e solução para todas as coisas. Né? E o Marcus Eberlin vai mostrar de forma científica, tá? Você não vai ver aqui versículos bíblicos ou teologia. O que você vai ver nesses dois livros, tanto do Michael Behe como no do Dr. Marcus Eberlin, é ciência e nada mais do que ciência. São dados confrontando, não é, aquilo que a teoria evolucionista tem proposto. E sim, tanto Michael Behe como Marcus Eberlin têm dado muita dor de cabeça para os criacionistas, porque eles têm conseguido mostrar, através dessas duas obras, de que existem, né, muitas evidências de que nós fomos planejados, de que nós não somos frutos do acaso. Mas houve alguém. Agora veja só, o Michael Behe não está aqui defendendo, né, a narrativa do livro de Gênesis. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Né? Dentro desse universo aí do design inteligente, existem aqueles, por exemplo, que acreditam que o planeta Terra ele teve um design inteligente, mas esse design inteligente foi um extraterrestre que veio aqui. Tá? Então, o objetivo do design inteligente não é o mesmo objetivo do criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico ele vai mostrar através da teologia e não da ciência de que Deus criou todas as coisas com base no livro de Gênesis. Mas nós temos aí também outros criacionismos que eu também falei naquela aula, que é o criacionismo dos indígenas, dos povos africanos. Cada um explica a origem da Terra através de uma divindade. O criacionismo é isso. Explica a criação. Explica que houve um criador. Tá? Então, não confunda o criacionismo bíblico com o design inteligente. No design inteligente também tem criacionistas bíblicos, como o Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin ele é um criacionista bíblico, porque além de design inteligente, ele crê que esse design é o Deus do livro de Gênesis. Você está conseguindo entender isso aí? Se você tiver alguma dúvida, basta você me perguntar aí abaixo. Uma coisa que eu lamento muito é que algumas pessoas apareceram aqui e eu excluí os comentários e bloqueei essas pessoas, dizendo de que é um absurdo eu abordar a respeito do criacionismo. Mas isso aqui é um canal de história. Historicamente falando, o criacionismo é um fato. Né? Ou seja, existe a crença no criacionismo. O design inteligente é um fato. O design inteligente existe. Existe a sociedade do design inteligente, inclusive no Brasil. Eu até me filiei a essa sociedade. Né? E nós temos que, como historiadores, professores de história, mostrar para as pessoas, né, as diversas visões, como eu estou fazendo aqui. Criacionismo bíblico, criacionismo dos povos indígenas, criacionismo dos povos africanos, criacionismo do design inteligente, o evodeísmo, né? Ou seja, eu não estou aqui para dizer para vocês, olha, o correto é isso aqui, não. Eu estou aqui para mostrar o evolucionismo, para mostrar a vocês, né, as diversas explicações para a origem da vida. Isso é compromisso em passar uma informação. Eu não posso ocultar, não, isso aqui não vou falar. Não, eu vou falar sobre isso. É necessário que a gente fale para que as pessoas saibam que algo existe. Porque não adianta você tentar jogar para debaixo do tapete, porque uma hora ou outra as pessoas vão tomar conhecimento, né, de que existe sim, né, o design inteligente. Mas eu nunca ouvi falar nisso na escola. Meu professor nunca contou. Então a gente tem que explicar, tem que falar. Existem as sociedades criacionistas, como eu já mostrei também na nossa aula anterior. Então qualquer dúvida que você tenha, pode fazer a questão aí. E eu ainda vou trazer, né,
depois mais assuntos a respeito desses livros. Nós vamos nos aprofundar no Michael Behe, vamos nos aprofundar no Marcus Eberle e vamos também nos aprofundar aqui no Francis S. Collins. Se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar. Se você for intolerante, se você for alguém que eu não quero ouvir falar, você vai ser bloqueado. Não adianta. Aqui é um lugar para você aprender e participar. Agora com argumentos, né? Apresentando dados e não chegando aqui e batendo de frente, atacando, dizendo que eu não posso falar isso no meu canal aqui de história, porque eu posso. Beijo no seu coração, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Valeu!